Olá, meus alunos e alunas do 8º ano, dando continuidade aos nossos estudos de sintaxe. E dentro da sintaxe estamos estudando os termos básicos da oração, os termos essenciais da oração, que é sujeito e predicado, né? Semana passada nós já estudamos os tipos de sujeito e agora nós vamos estudar os tipos de predicado, certo? Então, vamos aqui. Primeiro, no que nós vamos observar nesse predicado, certo? Quanto à significação, o predicado ele pode comunicar algo do sujeito, é isso? Então vamos lá. Quanto à significação, o predicado pode comunicar uma ação do sujeito. Por exemplo, o aluno entregou o trabalho. Entregou é um verbo que indica uma ação. Ou então, esse predicado ele pode comunicar um estado do sujeito. Por exemplo, o aluno estava contente. O verbo estava aqui vai indicar o estado do sujeito, né? Ou esse mesmo predicado ele pode comunicar ao mesmo tempo um estado e uma ação do sujeito, né? Por exemplo, os alunos estudavam a ação despreocupados, um estado. Então aqui eu tenho que um predicado comunicando ao mesmo tempo um estado e uma ação do sujeito. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque dependendo dessa significação eu vou classificar os meus predicados, ok? Então vamos lá. Continuando. Quanto à relação, o predicado apresenta diferentes núcleos. Então aqui eu já vou olhar, né, os núcleos desses predicados. Dependendo do núcleo, eu vou ter um tipo de predicado, né? Ou então vou ter uma classificação de predicado, tá? Então vamos lá. Predicado verbal é quando um verbo de ação é seu núcleo. Então, o núcleo do predicado é um verbo de ação, tem um predicado verbal, certo? Então, essa é a relação aqui. Por exemplo, o aluno entregou o trabalho, né? O aluno é o sujeito. Observe que eu sempre estou colocando uma barra entre o sujeito e o resto da oração, que é o predicado, né? Lembrando que eu estou usando aqui exemplo na oração no sentido direto, mas isso pode vir inverso, tá? E de repente esse predicado pode vir primeiro, ou vir no meio, o sujeito vir no meio entre, por exemplo, vem o predicado, vem o sujeito e vem o complemento. É assim, tá, gente? Nem sempre é assim bonitinha a oração. Por isso que é importante você sempre olhar e saber onde está o verbo da oração. Então, entregou o trabalho, aqui eu tenho o verbo, entregou como um verbo de ação, então ele é o núcleo do predicado, certo? Então, aqui nós vamos ter o predicado verbal. Quando é que o predicado vai ser nominal? Quando o núcleo é o nome, ou seja, ele informa o estado do sujeito. Exemplo aqui nós temos, olha aqui, o aluno estava contente. Observe aqui que a palavra mais importante desse predicado não é estava, mas sim contente, que é o nome, ou seja, aqui, né? Que você observar aqui, contente, ele é um nome, então ele é o núcleo desse predicado, e não está, e não a palavra estava. Mas como assim, professora? Observe. Como é que eu vou saber que quando a palavra é mais importante do que a outra? Quando eu retiro essa palavra da oração e eu vou observar a falta que ela faz. Se eu retirar uma palavra e quando eu retiro essa palavra, a oração ficou totalmente sem sentido, então essa palavra é importante, ela não pode ser retirada, ela é núcleo, né? Mas quando eu tiro essa palavra, mas mesmo assim eu entendo a oração, a sua comunicação, então ela não é o núcleo, ela não é a palavra mais importante. Então vamos observar aqui, né? O aluno estava contente. Se eu retirar esse verbo estava e deixar só o aluno contente, você entende a oração? Por exemplo, eu digo assim, olha, o aluno contente. Você entendeu a oração, né? Eu entendi aqui que o aluno está contente, né? Que ele está alegre, que está satisfeito.
Então, a palavra estava, ela não faz tanto sentido, né? Ela não faz tanta falta. Então, ela não é núcleo. Mas vamos tirar a palavra contente. Se eu retirar a palavra contente, o que eu vou observar? O aluno estava. Se eu falar assim para ti, olha, o aluno estava. Tem sentido essa oração? Tu pode dizer que não, porque estava o quê? Então, a palavra que eu tirei, contente, é mais importante do que eu estava. Porque quando eu tiro a palavra contente, a oração perde sentido. Então, nesse caso aqui, por isso que contente é o núcleo. Se nesse caso aqui, que eu tenho um verbo que ele não é núcleo, mas sim, apenas ele liga o sujeito a um estado, eu tenho um predicado nominal. E esse verbo é apenas um verbo de ligação. Ele tem essa observação, né? O verbo estável é de ligação, portanto não pode ser núcleo, né? A função dele aí é apenas ligar o sujeito a um estado, a uma qualidade, tá? Então, nesse caso, ele não é núcleo, ele é apenas de ligação. O núcleo é o nome ali, né? Contente. Então, aqui eu tenho o quê? Predicado nominal. Certo? Continuando. Terceiro, predicado verbo nominal, né? Quando é que o predicado é verbo nominal? É quando esse predicado ele informa uma ação e um estado do sujeito ao mesmo tempo, né? Ou seja, eu tenho dois núcleos, verbo de ação e o nome. Exemplo, olha, o aluno chegou. Chegou indica uma ação do aluno, né? Então, aqui eu tenho um núcleo. Contente, eu tenho o que aqui? Um estado do sujeito. Então, nesse caso aqui, contente, ele dá uma informação do sujeito e não desse verbo. Então, aqui ele é um nome que informa a qualidade ou um estado do sujeito. Então, aqui ele é núcleo, né? Então, aqui eu tenho dois núcleos, um verbo e uma qualidade ou um estado do sujeito. Então, aqui eu tenho o quê? Um predicado verbo nominal. Ok? Continuando. Agora nós vamos, já que nós já estudamos a classificação do predicado, dos predicados, né? Que são 3, predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal, ou seja, os dois juntos ao mesmo tempo, né? Predicado verbal e o nominal, né? Agora vamos estudar separadamente cada predicado desse, como é ele internamente, a sua estrutura. Por isso que eu escrevi aqui, olha, que nós vamos ter várias estruturas que formam esse predicado verbal. Vamos lá ver. Estrutura A, primeira estrutura. Ela é composta de um sujeito, essa oração, né? Vai ser composta de um sujeito, claro, né? Porque predicado informa alguma coisa do sujeito, né? Mais um verbo intransitivo. Lembrando que vocês já estudaram esse tipo de verbo. É aquele verbo significativo que indica uma ação do sujeito e que ele necessariamente não precisa de complemento para me entender a ação dele. Por isso que ele é um verbo intransitivo, né? Toda vez que eu falar uma ação, né, do sujeito que você não ficou com nenhuma dúvida, que você não vai fazer aquela famosa pergunta, o quê? De quê? De quem? Né? Então, quando você não faz essa pergunta, você entendeu a ação do verbo, né? Vamos lá. Aqui eu vou usar 4 exemplos de sujeito com 4 exemplos de verbo intransitivo. Por exemplo, o capitão fugiu, né? O capitão é sujeito, mais o verbo intransitivo fugiu. A criança, sujeito, mais o verbo intransitivo chorava. A moça, de novo, sujeito, mais o verbo de ação, que é um verbo intransitivo, sorria. Eu gritei. Então, esses verbos, olha, fugiu, chorava, sorria, gritei, são verbos significativos que indicam uma ação do sujeito e que não precisa de complemento. Eu entendi toda a ação, né? Tu vai dizer mesmo assim, o capitão fugiu o quê? O capitão fugiu de quê? Não. Tu pode apenas acrescentar uma circunstância, que nós vamos chamar de adjunto adverbial, né?
que pode ser um advérbio ou uma locução adverbial. Por exemplo, o capitão fugiu ontem, advérbio de tempo, né? Esse tipo de coisa, né? Fugiu quando? Ontem. Continuando, vocês entenderam, né? Por exemplo, o assaltante morreu. O verbo morreu, o verbo intransitivo, né? Não precisa de complemento para entender essa ação do verbo. Eu posso falar, ele morreu como? Morreu baleado, morreu, né? Assim. Continuando, gente. Outra estrutura aqui, né? Que eu vou colocar aqui, que eu vou chamar de estrutura B, do predicado verbal ainda, que estamos estudando. Ele vai ser composto de um sujeito, um verbo transitivo direto e um objeto direto. Aqui nesse caso aqui nós já vamos ter verbo de ação, né? Verbos significativos, mas que não se garantem sozinhos. Preciso de um complemento para mim entender toda a ação dele, né? Então aqui é que nós chamamos assim, a ação do verbo transita para uma outra palavra, um complemento, para entender toda a ação dele, tá? Por exemplo, o capitão bebeu. Bebeu. Bebeu o quê? Água, cerveja, refrigerante, leite, né? Uísque, cachaça, né? Então, bebeu é um verbo transitivo direto. Por que direto? Porque o seu complemento ele não é precedido de preposição. É uma palavra que não tem preposição. Por exemplo, cerveja, né? A criança pedia o quê? Atenção. A moça comentou o quê? A viagem. Eu li o quê? O livro. Então, são verbos significativos, que vão ser núcleo do predicado, né? Que indicam ação e que pedem um complemento. E esses complementos não são precisos de preposição, então são objetos diretos. Então, essa daqui é a estrutura B, né? Mais tipo de estrutura do predicado verbal. Observando aí, que eu coloquei aqui embaixo, né? Que VTD é uma sigla do verbo transitivo direto e OD, sigla do objeto direto. Continuando. De novo, predicado verbal. Estrutura C. Vamos lá. Ele é composto de um sujeito, um verbo transitivo indireto e um objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto aí é o VTI. E OI é objeto direto. Então vamos lá. O capitão, meu sujeito aqui, né? O capitão precisou. Precisou do quê? De quê? Quando eu faço essa pergunta do, de, a quem, a que, eu já estou colocando uma preposição, né? Se vocês esqueceram preposições, dê uma revisadinha aí, né? Em preposições. Então, aqui, olha, o capitão precisou de ajuda. Esse de ajuda, essa palavra é precedida de preposição, né? Então, aqui eu tenho um objeto indireto. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto, né? A criança necessita de quê? De carinho. A moça obedece a quem? Aos pais, né? Preposição. Eu creio em quê? Em Deus. Então, observe que esses núcleos verbais aí são verbos transitivos indiretos, porque os seus complementos que ajudam a completar a sua ação são objetos indiretos, ou seja, precedido de preposição, tá ok? Não esquecendo aqui, olha, que de, em e aos são preposições e sempre precede objeto indireto. Continuando. E aí nós vamos ter a estrutura D. Como é que vai ser a estrutura D? Né? A estrutura D, aqui desse predicado verbal, é um sujeito, um verbo transitivo direto e indireto, que é o VTDI, né? E o objeto direto e objeto indireto. Mas como assim, professora? VTDI que... Gente, é aquele tipo de verbo significativo que o bicho é tão fraquinho na sua significação, na sua ação, que ele precisa não só de um, mas ele precisa de dois complementos. Por isso que ele vai dizer que é um VTDI.
que ele é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque ele é aquele verbo que ele precisa de 2 complementos ao mesmo tempo, que vai ser um objeto direto e um objeto indireto, certo? Então vamos lá. O capitão ofereceu o que, gente? Ajuda a quem? Aos comunitários. Olha aí, observe aí, né? Eu tenho um verbo, ofereceu, né? E ele precisa de 2 complementos. Ajuda aos comunitários, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de um verbo transitivo direto e indireto com um objeto direto e objeto indireto. Por quê? Porque esses 2 complementos aqui, ajuda e aos comunitários, ele complementa o verbo, tá, gente? E sempre você tem que observar isso daí, esse complemento aí. Esse complemento ele está se relacionando com o verbo? Opa, então aqui eu tenho, né, um objeto direto e indireto. Lembre-se que eu falei para vocês, quando eu for olhar para o predicado, eu tenho que ver as relações desse verbo, né? Então aqui, esses 2 complementos estão se relacionando ao verbo, não ao sujeito, ok? A criança recebeu o que? Carinho de quem? Dos pais. A moça pediu o que? Ajuda de quem? Do policial. Então aqui de novo, ofereceu, recebeu, pediu, são exemplos de verbo transitivo direto e indireto. É aquele verbo bem fraquinho, né, na sua significação. Ele precisa de 2 complementos, né? Ok. Observe, né, que VTDI é verbo transitivo direto e indireto e que os objetos podem ser substituídos por pronomes pessoais retos ou oblíquos, tá? Que são o me, o li, o ti, né? Ou então, e assim vai, o, as, né? E aí nós chegamos no predicado nominal. Como é que vai ser a estrutura do predicado nominal? Olha, o predicado nominal, ele vai ter a seguinte estrutura. Um sujeito, um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Verbo de ligação é o VL, né? Que está aqui nas iniciais. E PS é predicativo do sujeito. Preste atenção, PS é predicativo do sujeito quando for uma qualidade ou um estado do sujeito. E a relação dele aqui não é com verbo, é com o sujeito, tá? Por exemplo, o capitão ficou vermelho, a criança estava feliz, a moça vivia insatisfeita. Ou está insatisfeita, né? Então, aqui nós temos exemplos, né, de verbo de ligação e predicativo do sujeito. Por quê? Porque aqui a palavra mais importante é o predicativo do sujeito, tá? É o núcleo da oração aqui, do predicado nominal, né? Não esquecendo que o predicativo do sujeito é o núcleo do predicado nominal, tá bom? Toda vez que eu tiver um verbo de ligação com um predicativo do sujeito, ou seja, no estado do sujeito, eu tenho o predicado nominal. Depois eu vou dar uma aulinha melhor sobre esse predicado nominal, tá? Ok? Então, vamos lá. Também, esse predicado, ele pode ser os 2, né? Nominal e verbal ao mesmo tempo, não é isso? Que é o predicado verbo nominal. Então, vamos aqui ver a estrutura de um predicado verbo nominal. Sujeito, verbo intransitivo e um PS, predicativo do sujeito, né? Por exemplo, olha, o capitão sorria, descontraído. A criança cresceu, deslumbrante. A moça morreu, abandonada. Então, aqui eu tenho um verbo significativo, um verbo que não precisa de complemento ou interjeição, e eu tenho o que? Um estado desse sujeito, descontraído, deslumbrante, abandonado. Então, aqui eu tenho o que? Um predicado verbo nominal, porque eu tenho 2 núcleos. Eu tenho o verbo significativo e eu tenho o nome, que é o PS aqui, predicativo do sujeito, né? Não esquecendo que VI é verbo transitivo e PS predicativo do sujeito. Continuando. Predicado verbo nominal, estrutura B. Eu tenho sujeito e eu tenho ao mesmo tempo um verbo, ao mesmo tempo não, pode ter um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto, e eu posso ter também um objeto direto ou um objeto direto e um PS, predicativo do sujeito. Por exemplo, olha só, os alunos
Assistiam, né? É um verbo transitivo. Assistiam o quê? A aula. Interessados. Então, observe aqui que o verbo assistir, ele é um verbo que ele rege uma preposição. Ele pede uma preposição. Assistia a, né? A aula. Então, esse a aqui está craseado, né? A aula está craseada. Por quê? Porque o verbo assistir, ele pede uma preposição. Assistia a aula. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. E eu tenho um objeto indireto, que é a aula. E aí eu tenho um predicativo do sujeito, interessados. Olha, os alunos assistiram a aula interessado. Interessado é um estado de quem? É um estado do complemento do objeto? Não. Ele complementa, a relação dele está lá com o sujeito. Quem é que está interessado? O aluno. Então, aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Então, aqui eu tenho um predicado verbo nominal com um verbo transitivo indireto, um objeto indireto e um predicativo do sujeito. A moça atravessou. Atravessou o quê? A rua. Tranquila. Então, a moça é o sujeito, atravessou um verbo transitivo direto, a rua o objeto direto, porque não é preciso de preposição, e tranquila é o estado do sujeito, da moça. Então, aqui eu tenho, de novo, predicado verbo nominal, que eu tenho o verbo transitivo direto, eu tenho um objeto direto e eu tenho o predicativo do sujeito. Tranquila, tá? Não esquecendo que o verbo transitivo direto é VTD, VTI verbo transitivo indireto, OD objeto direto, OI objeto indireto e PS predicativo do sujeito. E aí, gente, vamos para o último slide. Graças a Deus, professora, acabou isso, professora, já não aguento mais, estou cansada. Que nada, isso aqui é pouco. Eu podia estar dificultando mais, mas eu faço as aulas conforme as respostas que eu tenho de vocês, né? Poderia ser muito mais difícil, que é mais interessante, tá? Mas vamos lá. Predicado verbo nominal, estrutura C. Então, lembrando para vocês que eu tenho 4 tipos de predicado verbal, né? Conforme a estrutura, né? Estrutura A, B, C e D, que é conforme o verbo, né? E seus complementos. E o predicado nominal só tem um jeito, né? Que é o... E aí eu tenho aqui o predicado verbo nominal. Estrutura C, que são 3 tipos de predicado verbo nominal, né? Vamos lá. Então, sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto e PO. PO, professora, o que é isso? Calma, gente. PO é predicativo do objeto. Se lembra que PS é predicativo do sujeito. E agora eu tenho PO, que é predicativo do objeto. Não embaralha, não, professora, eu não estou entendendo. Calma, é fácil. Isso é você prestar atenção. Isso é prestar atenção nas relações, gente. Sempre é importante vocês saberem relacionar as palavras dentro da oração. As palavras estão todas arrumadinhas, todas elas têm uma função. Aí só é prestar atenção nisso aí, tá? Nessas relações. Vamos lá. Sujeito, o mestre. Achou. Verbo transitivo direto. Achou o quê? A aula. Opa. A aula, ele está complementando o verbo achou, né? Então, aqui eu tenho a aula, um objeto direto, porque não é preciso de preposição. Então, VTD, né? Verbo transitivo direto. Muito bem. O professor, o mestre ou o professor, né? Achou a aula excelente. Agora, preste atenção aqui, que é super importante. Essa palavra excelente aqui, ela é um estado do sujeito ou ela apenas está complementando a aula? Ou ela é um estado da aula? Ela está se relacionando com a aula? Vamos lá. Excelente. É o professor ou é a aula? Professor, é a aula? Opa! Se é a aula, se essa palavra excelente está se relacionando à aula, então não pode ser o predicativo do sujeito. Predicativo de quem? Do objeto. Fácil, né? Olha, a moça atravessou o quê? A rua. Deserta.
Então, preste atenção, a moça atravessou um verbo transitivo direto, a rua, o complemento desse verbo, né? E não é precedido de preposição. Ou seja, esse exemplo aqui só é de verbo transitivo direto. E deserta. Gente, deserta é uma informação do sujeito, da moça ou da rua? Quem estava deserta? A moça ou a rua? A professora rua. Opa, predicativo do objeto. Entendeu a relação aí que a gente tem que fazer? Eu tenho que relacionar as palavras. Então, aqui a palavra deserta, ela é uma informação, ela complementa a rua e não a moça. Então, aqui não pode ser um predicativo do sujeito. Nesse caso aqui, é um predicativo do objeto. Entenderam, gente? Então, fica assim, tá? Eu vou passar uma atividade para vocês entenderem melhor, mas pelo amor de Deus, gente, estudem antes de fazer uma prova. Porque olha só, essa mesma aula, eu já passei para vocês em PDF, para vocês escreverem no caderno, porque escrevendo no caderno você fixa melhor o assunto na sua mente, você aprende melhor. E você também tem um material mais acessível para ti na hora que tu tá fazendo aquele questionário, a tua prova. Tu pode ir lá, né, buscar lá no caderno a informação que tu quer, de repente tu tiver uma dúvida, né? E também aquela mesma aula eu passo aqui no vídeo, onde eu faço uma explicação melhor, né, mais detalhada para vocês, tá, gente? Então, é isso, é prestar atenção, observar, ver a estrutura da oração, ver quem é o verbo, ver as palavras que estão se relacionando com esse verbo, tá? Lembre-se, é fácil quando a gente estuda, agora quando a gente não estuda, a gente vai, olha, dando chutes e vai levando zero em uma prova. Aí, gente, sinceramente, se você se conforma com esse tipo de nota, então não reclame mais lá na frente. Tá ok, gente? Então ficamos por aqui. Uma boa aula aí para vocês, tá?